vamos dar início a esse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que já está aí, diz glória a Deus, diz aleluia, diz para a pessoa que está pertinho de você, essa pessoa bonita, diz para ela assim: o culto começou. Quem aqui é filho do rei, levanta a mão, ou filha do rei, diz eu sou. Então olha para a pessoa do lado e diz assim, ó, príncipe ou princesa, diz, o culto começou. Quem trouxe as suas mãos aí para adorar o Senhor, levanta ela aí da glória, diz aleluia. Bora, meu querido, vai lá. Pode ser assim, ó. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Você pode cantar isso nessa noite? Em espírito, em verdade, nós te adoramos, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Diz pra ele, o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar na presença do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diz mais uma vez, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer e o meu prazer
Aplaude forte Ele nessa noite, aleluia. Diz para quem está perto de você: você sabia que Jesus é muito bom? Diz para quem está perto de você: você sabia que Jesus é muito bom? Diz pelo menos para umas 2 pessoas, não vale do lado, diz: Jesus é muito bom. Pergunta para ele: você trouxe as suas mãos aí nessa noite? Vamos com palmas para Jesus? 1, 2. Diz: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Você pode cantar isso de novo? Aleluia. Diz: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Você pode declarar nessa noite que Ele é bom? Quantos aqui acreditam que Ele é bom? Diz aleluia. Diz glória a Deus. Diz: Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, normal. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Você pode declarar: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Tudo que é. Tudo que é. Deus é bom. Você acredita nisso? Pergunta para a pessoa do lado aí: você acredita que Ele é bom? Diz para ele assim: se você está aqui nessa noite porque Ele é bom. Diz para ele: você está tão bonitinho. Diz: isso é saúde, é saudável. Agora pergunta para ele: quem é que te deu saúde? Foi falado na ceia hoje: quem trouxe saúde sobre a sua vida? Quem levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades? Se você está aqui nessa noite porque Ele tem cuidado de mim e de você,
Aleluia. Você pode cantar assim comigo. Muralhas cairão e o mar também se abriu. Ele acalmou a tempestade. Água em vinho transformou. Que amor é este? Que amor é este? Diz: que amor é este? Que amor é este? Você pode declarar que Ele é bom, diz: o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Vamos do início. Muralhas caíram e o mar também se abriu. Ele acalmou a tempestade. Acalmou a tempestade. Pães e peixes Ele multiplicou para alimentar a multidão. Pães e peixes multiplicou. Mas que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Que amor é este? Diga: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Você pode dizer isso mais uma vez, que Ele é bom, aleluia. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Aleluia. E todos cantam: Ele é bom. Meu Deus é bom. E todos cantam: Ele é bom. Todos cantam, Ele Diz: o meu Deus é. Olha só. E as irmãs cantam que Ele é bom. cantam, Ele é Diz: bom. o meu. E os irmãos? E os irmãos cantam que Ele é bom. Diz: e todos. O meu Deus. Quer ver ficar melhor? Olha só. E todos cantam: Ele é bom. Todos cantam: Ele é bom. Meu Deus. Diz mais uma vez que Ele é bom. E todos cantam: Ele é bom. Todos cantam, Ele é Diz: bom. meu Deus é bom.
Seu amor para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor, olha só. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Você pode declarar: e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Fruto na vide, e o produto da oliveira diz: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diz mais uma vez: você pode dizer para Jesus nessa noite: obrigado. Diz obrigado. Tem uma coisa que eu canto sempre, eu peço para Ele que eu faço minhas palavras do salmista que diz: Pai, pode fazer qualquer coisa, só não retires de mim o Teu Espírito Santo. E eu canto para Ele sempre assim: vem habitar hoje aqui, aleluia. Eu quero conhecer mais de Ti. Diz para Ele assim: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diz para quem está pertinho de você assim, ó: Ele já está em você. Diz para Ele já está em você. Quando a gente canta, o Espírito vem, está dizendo assim: você tem liberdade para agir nesse lugar nessa noite. Tem liberdade para agir na minha vida. Você pode dizer isso mais uma vez? Vem habitar hoje aqui, não se retires de mim, pois eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Olha só, a Bíblia diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Não é assim? Então eu quero que o Senhor faça algo na minha vida hoje de uma forma que Ele ainda não fez, de uma forma diferente. Aleluia. Então diz assim: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo.
desce como fogo. Se movimenta neste lugar conforme a tua vontade, o teu querer. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diz mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Mais uma vez. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito, aleluia. Incendeia, incendeia. Diz: eu quero viver. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver no novo. Diz assim: e não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois na palavra é cura. Diz: escudo para o que nele crê. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Não há ferrolho, nem portas que se feche diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois na palavra é cura, escudo para o que nele crê. Aleluia. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que ministre o seu coração. Que não seja mais uma mensagem no seu currículo, mas que realmente essa palavra ela possa descer ao seu coração e produzir o fruto determinado pelo Pai, na proporção determinada por Ele mesmo. Soberano Espírito, Tu que és o pastor presidente desta igreja, Tu tens toda a liberdade. Nós abrimos, escancaramos a porta do nosso coração. Ministra de uma forma especial. E que a partir desse dia, nós não sejamos mais os mesmos, mas que realmente nós possamos andar em novidade de vida.
nós possamos andar sim, como diz a tua palavra, enchei-vos do Espírito. Cada dia mais nós possamos nos encher, nós possamos andar não mais no natural, mas andarmos no sobrenatural. É uma decisão nossa. Por isso, Pai, ministra a cada um de nós. Precisamos de Ti. A Tua presença é real neste lugar. Por isso, ó Pai, Tu tens toda a liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sentai-vos. Glória a Deus. Obrigado, gente linda. Aleluia. Glória a Deus. Eu já tinha a introdução pronta, mas pegando o gancho da palavra da ceia. Há um tempo atrás, ministramos aqui mesmo, não faz muito tempo não, a ministração sobre mudando circunstâncias pela proclamação da palavra. Não sei se alguém lembra, mas gravado está. Onde nós vimos ali em Provérbios 18, 21, que declara o seguinte, ó: a língua tem o poder para construir ou para destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. E nessa mesma ministração vimos que a confissão da palavra, o que é? A confissão da palavra. Foi a matéria-prima usada por Deus para a criação de todo o universo. Alguns dizem, do nada Deus criou tudo. Não, não foi do nada. Ele usou a palavra, matéria-prima. Por isso podemos declarar que a palavra de Deus tem o poder criativo. Diga isso, a palavra de Deus tem o poder criativo. Da mesma forma que a palavra de Satanás tem o poder destrutivo. João 10:10 é claro. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas porém, antes ele diz o quê? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Aí hoje eu vinha, na viagem de Santa Maria, vinha ouvindo uma ministração do pastor JB. E ele ministrando ali no Getsemane. Ele estava dizendo, com quem nós estamos aliançados? Nossas palavras declaram com quem estamos aliançados. Estamos aliançados com Deus, declaramos a sua palavra, ou nos aliançamos com Satanás, falando palavras de impossibilidades, palavras negativas, palavras que destroem. Com quem estamos aliançados? A ministração foi mudando as circunstâncias pela proclamação da palavra. Amém? Então, falemos palavras que estejam alinhadas com a palavra de Deus, aliançados com Ele. E tudo que diz respeito à nossa vida será transformado, diga transformado, por meio do idioma do céu. Porque Deus somente tem compromisso com a confissão criativa da fé. Em outras palavras, Deus somente tem o compromisso com a sua palavra. E aí, como eu disse, pegando o gancho da ministração, na hora a coisa borbulha. Isaías 43, 26, que não está aí, mas não precisa, diz assim, ó: faze-me lembrar, Deus falando, faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. O que Deus está dizendo? Traga a minha memória, como se Deus esquecesse, né? Traga a minha memória quais são as promessas que eu te fiz. Traga cada uma delas, entre em juízo comigo. Mostra as suas razões. E aí, nós vamos ver que realmente Jesus, ele se fez enfermidade, ele enfermou para que nós pudéssemos viver sãos. Então, quando vem a enfermidade, qual é a primeira coisa que nós fazemos? A maioria faz, ou fazíamos, nos aliançamos com Satanás. Estou doente. Essa enfermidade é para a morte. Meu pai, minha avó, meu bisavô morreu disso. Eu também
morro disso. Essa é uma aliança com quem? Com Satanás. Isaías 53:4 diz: apesar disso ele tomou sobre si. Esse tomou está em que? Qual o tempo? Passado. Pretérito, passado. Tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Então, diante de uma enfermidade, qual deve ser a nossa oração? Pai, a tua palavra diz que Jesus Cristo já levou essa enfermidade sobre o seu corpo quando subiu aquela cruz. Por isso, essa enfermidade não tem base legal para estar no meu corpo. Aí você pode dizer: eu repreendo em nome de Jesus, e a partir dali, tu pode não ser curado automaticamente. Pode vir os sintomas posteriores, 1 mês, 2 meses, não sei quanto, mas esses sintomas não têm poder para estar na minha vida, porque Cristo Jesus já levou sobre si toda a enfermidade. Amém? Aliançados com o reino dos céus, com a sua palavra. E é interessante, mas isso está no Velho Testamento. 1 de Pedro 2,24 diz assim, ele levou pessoalmente, ou seja, levou sobre si o quê? Olha o que diz: todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, como disse a pastora espiritual. Mas aí vem: a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. E termina o verso dizendo: por intermédio de suas feridas fostes curados. Não seremos. Pai, me cura de tal. Não, ele já curou. Nós precisamos nos apossar do que foi feito. Eu costumo dar um exemplo: se tu vai comprar um carro, vai numa agência, tu não precisa mandar fazer o carro. Você vai lá e escolhe o que você tem, porque já está pronto. Tu compra o que já está pronto. A mesma coisa isso daqui. Deus não vai te curar, ele já te curou. Temos que nos aliançar com os céus e não com o inferno. E para concluirmos essa pequena introdução, guarde bem isso, não verbalize, ou seja, não fale o que você não quer ver concretizado. Em outras palavras, não fale o que você não quer que aconteça. Que palavras temos liberado ao nosso cônjuge? Que palavra temos liberados aos nossos filhos, aos nossos chefes, aos nossos empregados, aos nossos colegas? Ou seja, que palavras temos liberado sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, estado, nação? Quais são as palavras? E hoje queremos ministrar sobre o poder da palavra nas nossas vidas. Por que estamos insistindo nisso? E ali em Santa Maria ministrei já por 5 ou 6 vezes em cima desse mesmo tema. Por quê? Porque nós somos bombardeados diariamente, 24 horas por dia, com coisas negativas. Notícias negativas, tudo ou praticamente tudo é negativo. Se nós não nos expusermos ao que realmente tem aliança com os céus, nós fraquejamos. Nós vamos ficar no caminho. Precisamos mudar. Por isso já diz Romanos 12:2: e não vos conformeis, não entreis na forma desse século, desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem renovação de mente, não tem como vivermos o que Deus tem para nós. Estão me entendendo, sim ou não? E aí nos diz ali em João, Evangelho de João, capítulo 1,
do versos 1 ao 4, olha o que diz. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele, em Jesus, no Verbo encarnado, estava a vida, e esta era a luz dos homens. Em outra versão diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nossas palavras têm muito poder, pois elas são decretos, Por que nós podemos dizer que são decretos? A própria palavra de Deus diz que nós somos embaixadores dos céus na terra. O embaixador, quando fala em outro país, já falei algumas vezes isso daqui, um embaixador, por exemplo, do Brasil, em outro país, quando ele fala, ele não fala do que ele acha, ele não dá a sua opinião. Quando ele fala pelo Brasil, pelo seu país. A mesma coisa deveria ser conosco. Quando falamos, nós deveríamos estar alinhados com o céu. Estão me entendendo, sim ou não? Nós precisamos mudar o nosso linguajar. Porque nossas palavras têm muito poder, pois elas são decretos que, proclamados, anunciados, falados, atuam no plano espiritual. As nossas palavras ativam a esfera de Deus ou ativam a esfera do nosso adversário, o diabo. Qual esfera temos ativado? E a Bíblia, queridos, ela fala do valor que devemos dar às nossas palavras. A tal ponto ela dá essa ênfase, essa importância, que Jesus declarou que daremos conta no dia do juízo de toda palavra vã. No dicionário diz assim: palavra inútil, ociosa, frívola. Mateus 12:36, olha o que diz. Mas eu lhes digo, Jesus falando, no dia do juízo vocês terão que prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Olha bem, por suas palavras, vocês serão justificados, tornados justos, ou, como termina? Não é para nós darmos muita importância a isso? Aí vem um cantor dizendo que palavras são simplesmente palavras. Mero engano. Não. Palavras são decretos. Deus disse para evitarmos as palavras vãs que não edificam. Se a palavra tem tanto poder, por que falamos tantas palavras que não edificam? Por que falamos palavras que não servem para nada? Como diz o ditado popular, é encheção de linguiça. Pessoas passam horas ao telefone ou numa roda de amigos falando palavras que não servem para nada e nem edificam. Salmos 1, verso 1, olha o que diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Algumas versões dizem dos escarnecedores. Quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós não vemos Deus falando o problema, mas sim Deus fala a solução. E no universo todo só tem duas criaturas, dois seres que têm o poder criativo: Deus e nós, seres humanos. Por que desperdiçarmos as nossas palavras? As palavras de Jesus não foram muitas, mas toda vez que ele falou, vida
foi gerada. Vejamos à luz da Bíblia o poder desta palavra. João 1:1. No princípio era o verbo, era o que? A palavra. Esse princípio significa desde a eternidade. Gênesis 1 diz que Deus falou e criou a luz e todas as coisas, pela sua palavra. Guarde isso. No princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Porém, o Espírito nada podia fazer sem a palavra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Mas o Espírito nada podia fazer sem a palavra. Qual o princípio estabelecido por Deus aqui? Que nós vemos aqui estabelecido por Deus? Diga assim: da união do Espírito e da palavra, vida é gerada. Cantamos, Espírito vem. Ele já veio, mas como eu disse, veio para que realmente ele tenha liberdade. Então o Espírito já está em nós. Nos enchamos da palavra e liberemos a palavra de Deus, que o Espírito pega esta palavra e vai gerar vida. Vai mudar as circunstâncias, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua forma de viver, vai mudar a sua família. O grande problema é que Satanás, ele faz o problema tão grande que nós apenas olhamos, apenas enxergamos o problema. Então falamos o problema. Só que isso é uma associação com o inimigo. A palavra de Deus é como dinamite, pois quando falada move-se. Olha quem se move. Move-se os querubins, move-se os serafins e os anjos, para fazer com que tudo quanto Deus fala se cumpra. Entremos em juízo. Pai, a tua palavra declara o seguinte. Por exemplo, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pai, eu já criei. Eu já te aceitei, Jesus é o meu Senhor, eu já criei, já me arrependi dos meus pecados, por isso agora eu reivindico a salvação da minha família. Só que não adianta apenas a retórica, precisamos viver o Evangelho. Porque se nós não vivermos, as pessoas da nossa casa não virem em nós um exemplo a ser seguido, a retórica não vai adiantar nada. 1 João 5,19 diz que o mundo habita nas trevas, que está debaixo do poder do inimigo. O mundo jaz no maligno. Porém, com nossas palavras em linha com a palavra de Deus, decretaremos que essa situação mudará. Posso ouvir um amém? Começando nos nossos lares, espalhando-se para a cidade até alcançar as nações. Depende de nós. Por que que os 7 montes estão sendo governados pelo inimigo? Porque nós entregamos os 7 montes para o inimigo. Está na hora de nós retomarmos os 7 montes. Posso ouvir um amém? A luz de Cristo encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. É o que diz Isaías 11:9. E nós precisamos declarar isso. Para entendermos o poder nas nossas vidas, da palavra de Deus em nossas vidas, vejamos alguns passos. Primeiro passo, salvação. Deus disse, haja luz. Gênesis 1:3. Olha o que Deus disse. Disse Deus, haja luz e houve luz. Na realidade, queridos, cientificamente provado, trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. Então, se a sua vida, a sua casa, o ambiente onde você trabalha está em trevas, você precisa ser luz. Nós somos a luz do mundo. Precisamos realmente brilhar. Se não existem trevas, mas sim a ausência de luz, sejamos a luz para que essas trevas sejam dissipadas. E a luz vem pela palavra. Luz significa salvação. Ainda somos poucas pessoas como plenitude. Eldorado, porém, queridos, através do nosso linguajar, através dos nossos decretos, nós creremos que seremos tão numerosos nessa cidade que não se poderá contar. Posso ouvir um amém? Amém.
mas depende de quem? De nós. Porque não adianta nós ficarmos em casa, Deus salva fulano, Deus salva, Deus faz isso. Nós somos os braços, as pernas, a boca, os olhos. Nós somos os instrumentos que Deus vai usar. A palavra diz que em Mateus capítulo 28, no 18, diz Cristo falando, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí no 19 ele começa, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Adianta uma cabeça apenas pensando se não tem um corpo para agir? Se ele é o nosso cabeça, ele já disse que toda autoridade está sobre ele. Se a autoridade está na cabeça, também está no corpo. Comecemos a usar essa autoridade, fazendo então o que a Bíblia diz. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Libertar cativos, curar enfermos, abrir vista aos cegos, ouvidos aos surdos e assim por diante. Já fomos ungidos. Coloquemos essa unção em ação, porque senão nós definhamos. Tudo aquilo que não é usado, a tendência é atrofiar. Devemos entender que cada um de nós veio a esse mundo para cumprir um propósito e uma visão determinados por Deus. Isaías 55:11, olha o que diz. A palavra que sair da minha boca, diz Deus, não voltará vazia, mas irá cumprir aquilo para que a enviei. Quem é a boca de Deus na terra? Nós. Proclamemos essa palavra. Deus vai ativar o Espírito Santo. Da união do Espírito e da palavra de Deus, vida é gerada. Passemos a mudar circunstâncias, passemos a mudar vidas, passemos a mudar situações. Deixemos de ser negativos. A palavra sempre vai completar a sua obra. Gerações podem passar até que se cumpra, mas ela se cumprirá, porque o próprio Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, Pedro falou em 1 de Pedro 1:23, da palavra de Deus como uma semente incorruptível, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Semente incorruptível da palavra de Deus está alcançando e mudando cada um de nós. Posso ouvir um amém? Segundo passo, santidade. Gênesis 1:6. Gênesis 1:6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Deus disse para haver separação entre águas e águas. Quando Deus libera a sua palavra de separação, de santidade, Ele toca também os nossos filhos com a mesma palavra. Posso ouvir um amém? Você é santo? Você é santo? Ainda tem dúvida, meu Deus? Nós fomos justificados, santificados, já fomos. Se eu não me apossar que eu sou santo, como é que eu posso levar essa santidade também à minha prole, aos meus filhos? Jesus está interessado na salvação da família como um todo, e não apenas de alguns da família. Em João 4,16, vemos Jesus dizendo à mulher samaritana, chama o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus já sabia desse fato, é óbvio. Mas quando ele diz, ele manda ela, chama o teu marido, ele está falando para essa mulher da salvação da sua casa. Não era só para ela, também era para a sua casa. O diabo, queridos, não soltará nossa família sem guerra.
mas arrancaremos a nossa família das garras do diabo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Não abra mão de nenhum. O propósito maior da nossa vida deve ser toda a nossa família servindo a Jesus Cristo. O primeiro passo para estabelecer a obra de Deus é a salvação. Tanto a tua como a da tua família. E o segundo passo é a santidade, tanto a tua como a da tua família. Nós fomos chamados como sacerdotes. O que o sacerdote faz? O sacerdote leva o povo a Deus e traz Deus ao povo. Que Deus está dominando na sua casa. Que Deus está dominando na sua empresa, no seu trabalho, nos seus estudos. Que Deus está dominando. Você é um sacerdote de Deus? Acredito que sim. Temos que nos afastar de tudo que é do mundo, de tudo que cheira a pecado. Não podemos servir a um Deus santo mantendo amizades que contaminam nossa comunhão com Ele. O terceiro passo, queridos, é o caráter. Gênesis 1:9, olha o que diz. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Quando Deus criou o mundo e fez a terra firme no meio das águas, isso nos fala de um caráter firme. Quando Deus falou, criou-se a terra firme. Note os passos. Necessitamos ser salvos, necessitamos ser santos e necessitamos de um caráter firme. Um dos maiores problemas da atualidade e onde Satanás aprisiona as pessoas está em haver brechas no caráter. As pessoas estão decepcionadas com os pais, com os líderes políticos, religiosos, já não acreditam em mais ninguém. Mas quando Deus te chama, Ele te dá firmeza. Posso ouvir um amém? Não deixe que o diabo te roube essa firmeza e essa autoridade. Firmeza que eu digo de caráter. Porém, levar a sério a vida cristã implica em passar por muitas lutas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se o cabeça venceu, o corpo também vence. Nem pense em desistir, porque as lutas e as adversidades têm se levantado contra você. Saiba que Jesus Cristo não conhece derrota. A ordem é: espera, pois, nele, e andarás em vitória e em segurança. Amém? Firme-se, caráter irrepreensível. Quarto passo, o poder que há na palavra nos dá frutificação. Gênesis 1:11. Disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. A Bíblia diz que a terra deve dar erva, semente e fruto. Isso nos fala de uma vida em que vamos frutificar. A palavra de Deus é a semente que, plantada em nossos corações, deve dar fruto. Fruto não vem de fora, guarde isso, ó. Fruto não vem de fora, o fruto está dentro de nós. Diga assim: o fruto está dentro de mim. Uma mulher não pede a seu marido que lhe traga filhos do norte, filhos do sul, filhos do leste ou do oeste, pois seus filhos já estão dentro dela. Ela só tem que se unir a seu marido e receber a semente dentro de si. Da mesma maneira que acontece no natural, também acontece no espiritual. Os filhos espirituais devem nascer dentro de nós. Eles não estão do lado de fora, nos bares, em outros lugares de pecado. Os filhos espirituais estão dentro de nós. Estranho, né? Mas é verdade. Abraão sabia que os filhos que Deus lhe prometera estavam dentro dele, não viriam de fora. Sem a palavra de Deus não haverá frutificação.
E Abraão tinha consciência que a semente e os filhos dentro dele não estavam espalhados lá fora, estavam dentro dele. E quando a fé de Abraão queria fraquejar, ele chamava sua esposa Sara e sentavam-se ao relento e dizia: meu amor, quero que me ajudes a contar o número de meus netos, bisnetos, tataranetos. E olhavam para onde? Para as estrelas. Eles tinham uma referência, porque eles sabiam que Deus disse: deles sairiam multidões. A Bíblia diz que Abraão creu em esperança, mesmo contra toda a esperança. Esperança é a palavra dada por Deus, e essa palavra não falha. E essas palavras precisam ser liberadas por nós. Queridos, não tem por que nós termos medo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. Então não é certo nós pedirmos que Deus nos tire todo o medo, porque Ele já não nos deu um espírito de medo. Estão me entendendo, sim ou não? O próprio Salmo 91, é impressionante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Será que alguém pode se colocar contra Deus? E a própria Bíblia diz que nós estamos na palma da mão de Deus. Alguém poderá chegar e tirar você da palma da mão de Deus? Não, a não ser você mesmo. Quando a dúvida entra, quando você se aliancia com o inferno, falando palavras de morte. Abraão não olhou e nem deixou que as circunstâncias que o cercavam lhe roubassem a fé. E porque Abraão creu nisto, é por isso que veio a multiplicação. E quando Deus diz: ide, fazei discípulo de todas as nações, isso quer dizer que nós seremos pai e mães de multidões. Posso ouvir um amém? Por isso não temos que observar o ambiente da cidade, do bairro, da vizinhança ou da família. O que precisamos é liberar a palavra na direção do Espírito Santo de Deus, porque da união da palavra de Deus e do Espírito, vida será gerada. O grande problema é que nós olhamos para um bairro e dizemos: esse bairro aqui só tem drogados, é daqui que sai a droga, aqui as bocas estão todas aqui. E é isso que acontece. Mudemos o nosso palavreado, cheios do Espírito, cheios da palavra, liberemos palavras que gerem vida. Você é um instrumento nas mãos de Deus para salvar essa cidade. Posso ouvir um amém? Temos uma missão maravilhosa e a semente está dentro de nós. Deus quer que tenhamos a maior colheita de vidas que jamais houve. Mas o diabo vai opor-se a mim e a você, tentando roubar a semente que está dentro de nós. Deus quer te fazer pai ou mãe de milhares de discípulos. Sonha, meu irmão. Sonha, minha irmã. Pois os sonhos são a linguagem do Espírito. Se você tem tido pesadelos, é porque aquilo que você tem se exposto não é aliançado com Deus. Comece a ter sonhos. Comece a ver as multidões saindo de você. Comece a ver a sua célula se multiplicando. Comece a ver realmente aquilo que Deus projetou. Entre em juízo com Deus. Traga as promessas que Ele fez. Fale a Ele. Senhor, o Senhor disse isso em tal tempo, e essa palavra eu creio, porque saiu da tua boca, e o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Receba a semente da palavra de Deus para a sua vida, porque Deus fará exatamente aquilo que sai da sua boca, e não deixará cair por terra nenhuma de suas palavras. Quinto passo.
Liderança. Gênesis 1:16. E fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus criou os luzeiros para separar dia e noite. Os criou para governar e fez também as estrelas. Foi Deus quem criou a liderança. Assim como o sol e a lua governam o dia e a noite, no lar, o esposo e a esposa, os cônjuges, são os governantes e as estrelas são os filhos. Quando todos os membros da família estão posicionados corretamente, levanta-se uma família comprometida com Deus. E essa família se torna uma família sacerdotal, que consegue alcançar uma descendência para Deus. Em Malaquias 2, Deus disse aos homens para não serem desleais com a mulher da sua juventude. Não diz, não fiz eu dos 2 um só? E por qual razão Deus diz um só? Porque estava sendo procurada uma só descendência para Deus. Aquilo que se opõe a uma liderança forte chama-se divórcio. Nós não podemos aceitar que o divórcio entre na igreja. Mesmo quando tivermos uma igreja de centenas de milhares de pessoas, não teremos divórcio. Posso ouvir um amém? Pois Deus está construindo famílias aliançadas e alicerçadas em sua palavras. Homens, ouçam bem isso. Sempre que a mulher se envolve no ministério, os filhos também o farão, pois a esposa tem mais influência sobre os filhos que o marido. Eu sempre dou essa deferência à minha esposa. Meus filhos hoje servem a Deus. E agora mesmo, nesse final de semana, o meu filho e a minha nora estão na EBF, Escola Bíblica de Férias, coordenando a escola bíblica lá em Marabá. Por quê? Porque a minha mulher se envolveu no ministério e ensinou cada um deles nos caminhos de Deus. E é interessante, estava falando para o pastor Ramiro, onde eu estava pregando em Santa Maria, minha filha que está grávida já há quase 6 meses, enquanto eu falava, a Celina, que é a criança que está no ventre dela, não parava de se mexer. Mexeu o tempo inteiro da ministração, ou seja, já conhecendo a voz do sacerdote. Amém? Isso precisa acontecer, queridos. Famílias alinhadas, aliançadas, alicerçadas na palavra de Deus. 6º passo, somos reprodutores de vida. Gênesis 1:22. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas do mar e as aves que se multipliquem na terra. Todos os animais se reproduziram e Deus os abençoou para se multiplicarem. Cada um de nós foi chamado a um ministério de reprodução. Não deve haver esterilidade na nossa vida ministerial. Veja isso, quando a água fica parada por um longo tempo, começa a cheirar mal. Da mesma forma acontece com a igreja ou com a célula. Se a igreja e as células têm certo número de pessoas e não cresce, não multiplica, certamente haverá murmuração, esterilidade e problemas de todo tipo, das quais Deus não se agrada. Porém, onde existe água corrente, a vida é abundante. Usando esse exemplo, podemos dizer: nossa boca é fonte de água viva. É por isso que dos nossos lábios devem brotar somente palavras de vida. Amém? Aliançados com o céu. Deus disse ao profeta Ezequiel para profetizar sobre os vales de ossos secos, liberando palavra de vida.
Ele não disse, olha que coisa, não tem jeito, não. Profetiza, filho do homem. E foi até se levantar um exército. Você tem que falar a palavra de vida sobre a tua família, sobre a tua cela, sobre a tua cidade, sobre a tua nação. Deus pega as palavras liberadas por nós e move a esfera angelical para cumpri-las. Posso ouvir um amém? Sétimo passo, Deus te abençoou a um ministério de bênção, ou Deus te chamou a um ministério de bênção. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. A bênção de Deus não veio sobre Adão quando ele estava sozinho, mas sim quando ele estava casado. Viu? Quando a esposa não está envolvida no ministério, juntamente com o marido, o ministério do homem não é completo. A completude só é alcançada quando os dois andam em unidade. Quando dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai, Ele vô-lo concederá. Unidade. Quando a mulher se envolve no ministério, o casal não cocheia, mas começam a correr e em breve eles voam. Amém? Ninguém é descartável. Ninguém. A situação que você está vivendo hoje não te desqualifica. Lembre-se que Jesus falou por várias vezes que Ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se seu cônjuge, ou quem sabe seus filhos, não querem ou não conseguem te acompanhar, libere palavras de vida sobre cada um deles e veja o que essas palavras farão. Palavras de vida. Deus é o grande restaurador da seiva, mesmo que esteja seco. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 14, versos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, os seus brotos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra de Deus liberada por nós, brotará e lançará ramos como uma planta nova. Posso ouvir um amém? O espírito do ser humano muda quando ele tem um encontro com um profeta. Guarde isso. O espírito do ser humano muda quando ele tem um encontro com um profeta. E hoje você teve um encontro com um profeta de Deus. Você crê? Então, a partir de hoje, se posicione como um vencedor. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as dificuldades. Olhe sim para a palavra de Deus e passe a liberar essas palavras sobre seu vale de ossos secos. E pela fé, já comece a ver um exército se levantando para a glória de Deus Pai. E para encerrar, Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. Não deixe de falar da palavra desse livro da lei. Não deixe de falar a palavra de Deus e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, somente após, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E olha o que diz ali, ó. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Feche seus olhos. O grupo de louvor, por favor. Feche seus olhos.
Visualize agora quais são as suas dificuldades. Visualize agora quais são as suas impossibilidades. Sua família, quem sabe, não está no nível que você deseja. Comece agora a liberar palavras de vida. Comece a liberar palavras de vida já no seu espírito. Abra sua boca e já comece a liberar palavras de vida sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, sobre a sua célula, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade. Cada palavra negativa que você liberou, seja sobre o governo, seja sobre autoridades, seja sobre quem for, comece a recolher essas palavras agora, anule, cancele e torne sem efeito. E em cima disso, comece a liberar agora palavras de vida. Você está cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus já entrou no seu coração. Comece a liberar agora essas palavras, e da união do Espírito de Deus e da palavra de Deus, vida será gerada. Haverá uma mudança aonde você mora, haverá uma mudança onde você trabalha, haverá mudança onde você estuda. Não olhemos para as circunstâncias, por mais que tentem mudar o nosso linguajar, por mais que tentem mudar aquilo no que nós cremos. E como até um sacerdote disse que o próprio Pai Nosso é algo machista, é algo que não tem que ser mudado, porque o Pai Nosso fala de paternalismo, isso tem que ser mudado. Não olhemos para essas circunstâncias, mas comecemos a liberar palavras de vida. Não olhemos para a dificuldade, não olhemos para o problema, mas a partir de hoje sejamos profetas que liberem palavras de vida. Comece por você mesmo. Se você não consegue agora, mas chegue em casa, olhe no espelho e profetize para você mesmo. Depois comece a profetizar sobre a sua casa. Veja seu cônjuge, veja seus filhos rendidos aos pés do Senhor, proclamando a palavra do Senhor, obedecendo a Deus, sendo instrumento para que muitas vidas venham também para Deus. Assim como Ezequiel, mesmo que você tenha um vale de ossos secos, comece a profetizar e comece a ver um exército se levantando, um exército dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e você vai ver uma mudança em todo o ambiente geográfico aonde você está inserido. Pai, nós te louvamos por esta noite, e como profeta de Deus sobre essa terra eu declaro que a partir de hoje, cada um daqueles que está ouvindo esta palavra, ou que ouvirá posteriormente, se posicionará, se levantará assim como Josué, não deixará que esta palavra da lei, a tua palavra, se afaste dos seus lábios, mas falará, meditará nela de dia e de noite, cumprirá ela fielmente e liberará ela. E como o Senhor mesmo declarou a Josué, não fui eu que lhe ordenei, sejamos fortes, sejamos corajosos, não nos apavoremos, nem desanimemos, pois Deus, o nosso Deus, estará conosco por onde quer que nós andemos. Muito obrigado, Pai, por esta noite, e que realmente o Teu Espírito Santo pegue esta palavra e gere vida em cada um, e daremos a Ti sempre, ó Pai, o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Cantemos. Ressuscita, ó terra que estava, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando
Olha para a pessoa mais perto de você e diz para ele assim: uma semana abençoada para você.